Eu acabei indo para um país, que foi o Líbano, que estava começando a ter uma guerra civil. A gente imaginava que a guerra civil ia se resolver rapidamente, né, e ela só fez agravar. Né? Eu fui no primeiro ano dessa guerra civil, a guerra civil se estendeu por 15 anos. Eu sou o professor Décio Cavalheiro. Eu sou professor de geopolítica aqui no cursinho, estou aqui desde que mudamos para Lapa, desde o ano 2000. Então esse é o 19º ano. Eu fui diplomata há um tempo, no século passado. A diplomacia varia de país para país, né? Então todas as informações que eu vou te dar são as informações como funciona a diplomacia no Brasil, né? Que é o que eu mais conheço. No Brasil tem duas carreiras para diplomata. Que se misturam, o mesmo indivíduo faz uma e outra, né? Uma é a representação diplomática propriamente dita, que é uma representação de governo a governo. Então o chefe da missão diplomática é o representante do governo brasileiro junto ao governo daquele país onde ele está. Então a embaixada do Brasil sempre na capital do país onde estiver, né? E tem um outro serviço que é o serviço consular, né? Que defende os interesses dos cidadãos e das empresas nacionais. Se a embaixada sempre está na capital do país, porque é de governo a governo, os consulados estão onde tem interesses ou presença de nacionais. Então pode ter um consulado brasileiro em Roterdã, porque tem um porto importante e embarcações brasileiras lá. Pode ter um consulado brasileiro em Ciudad del Este, uma cidadezinha desimportante do Paraguai, porque tem muitos brasileiros lá. Então, são essas duas. E tem também um serviço diplomático, que é a representação junto a organismos internacionais. Então, representação junto à ONU, junto à Unesco, à Organização Internacional do Trabalho. Então, são essas. O trabalho dele é, num consulado, defender os interesses nacionais, né? Numa embaixada, representar o governo junto ao governo onde ele está acreditado. Alguém se torna diplomata assim, no Brasil. Existe uma escola que funciona em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, que é o curso de criação, o curso de preparação à carreira diplomática, né? Você entra nesse curso por um vestibular razoavelmente concorrido, né? Uma vez aprovado nesse curso, você já está na carreira. Importante lembrar que carreira quer dizer corrida, né? Você já está na carreira, então você já está dentro do corpo diplomático brasileiro, uma vez entrando no chamado Instituto Rio Branco, que é essa escola que prepara para ser diplomata. Para você fazer o vestibular do Instituto Rio Branco, você precisa já ter uma graduação. Qualquer graduação. Você precisa ser graduado, é um pré-requisito, né? E você precisa ser aprovado no vestibular, né? Para entrar no Instituto Rio Branco. Uma pós-graduação em nível de mestrado. Tá? Isso é meio recente, né? O que significa que você vai ter que escrever uma dissertação ao final do curso, etc. Vem sofrendo alterações o vestibular do Instituto Rio Branco, né? Quando eu prestei o vestibular, que foi nos anos 70, né? O vestibular tinha provas de inglês e de francês em línguas, né? Uma das duas eliminatória e a outra classificatória, né? A última informação que eu tenho, pode não estar atualizada, né? É que hoje só é necessário o vestibular em língua inglesa e classificatória, tá? Dentro do curso, você vai estudar outras línguas. Então, quando eu fiz o curso, anos 70, tá? O curso tinha inglês e francês, obrigatoriamente, né? Era oferecido para minha turma espanhol, alemão, japonês e chinês, para você escolher uma, certo? E você então sairia
dominando inglês e francês, e uma terceira. Chinês você nunca dominaria, né? Dominando inglês e francês, né? Essas são as línguas internacionais que se espera de um diplomata. Quando você está lotado, né, em algum país, se o país for significativo para os interesses brasileiros, né, o diplomata vai aprender a língua daquele país. Certo? Por exemplo, provavelmente ele vai aprender alemão se ele estiver na Alemanha, né? Dificilmente ele vai aprender árabe, dificilmente ele vai aprender russo. Talvez aprenda, se tiver interesse, né? Mas o necessário é inglês e francês. Cada vez mais é importante no espanhol, né? Por causa do interesse do Brasil, na América Espanhola, etc. O trabalho é para representar o Brasil ou os interesses brasileiros fora do país, né? Então, essa é uma das penas do serviço diplomático, que o diplomata sempre está, ou 80% do seu tempo, ele está fora de casa, né? Ele tem que estar num país, cerca de 2 anos em média, de onde ele vai para outro país, cerca de 2 anos em média, de onde ele vai para outro país, de onde ele volta para o Brasil, para ir para outro país, para ir para outro país. Não se escolhe o destino. Quem escolhe o destino são os teus superiores. Então você pode ir tanto para Paris, né, como você pode ir para um país assolado por guerras civis ou por doenças, né, bravas. Foi mais importante o direito. Foi mais importante o direito. No tempo que as questões diplomáticas eram mais questões vinculadas a tratados, a limites, a fronteiras, etc. De um tempo para cá, vem sendo mais importante a economia do que o direito. Antes eram mais advogados que havia, hoje há mais economistas, né? De qualquer forma, você tem uma prova para ingressar, que é uma prova classificatória de introdução ao direito, né? E você tem curso de direito internacional dentro do curso de preparação para diplomata. A minha experiência foi, bom, cada experiência é particular, né? A minha foi assim, eu queria rapidamente sair do Brasil, né? Então, já no meu 2º ano em Brasília, né, eu já pedi para ir para o Brasil, para ir para o exterior, né? Eu acabei indo para um país, que foi o Líbano, que estava começando a ter uma guerra civil. A gente imaginava que a guerra civil ia se resolver rapidamente, né, e ela só fez agravar, né? Eu fui no 1º ano dessa guerra civil, a guerra civil se estendeu por 15 anos, né? Todo o tempo que eu fiquei lá, foi quase 2 anos, foi de guerra civil. Eu cheguei a ser alvejado, né? Eu vi muita gente morta, né? A gente teve que fugir de Beirute, porque a guerra só vinha ficando cada vez mais brava, cada vez mais próxima da Embaixada do Brasil, né? Chegamos aí para a Jordânia um tempo, depois voltamos para Beirute, aí foi o caos, né? Nós ficamos 17 dias sem água. 7 dias sem água, quer dizer, 7 dias sem tomar banho, só com água para beber e cozinhar, né? Teve a questão do alvejado, né? As mulheres e as crianças fugiram, depois todo mundo teve que fugir, né? Eu era jovenzinho, foi interessante, né? Eu tive uma outra experiência mais rápida pela Jordânia, que foi um tempo que a gente saiu de Beirute e voltamos, porque foi tomada uma decisão errada. Quando eu consegui fugir de lá, eu ganhei um prêmio e aí fui para a Europa Ocidental. Fui para a Europa Ocidental, fui para Berlim Ocidental, era o tempo da Guerra Fria, né? Fiquei em Berlim Ocidental, dentro do Muro de Berlim, né? Foi bastante interessante. O trabalho era apenas um trabalho representativo, estava na Guerra Fria, era para definir que o Brasil reconhecia a ocidentalidade de Berlim Ocidental, então era necessário estar lá, tinha muito o que fazer.
E fora do Brasil foi essa a minha experiência. Nós só estamos aqui tratando das coisas interessantes, né? Tem, como todas as coisas, tem os seus contra também, né? É muito ruim você estar ora num lugar, ora no outro lugar, ora no outro lugar, em lugares cuja língua você não conhece. Então quando você começa a conhecer gente, quando você começa a fazer amizades, você é tirado dali, vai para outro lugar que você não escolheu, então você tem que começar o processo todo novamente, né? Para as mulheres é particularmente complicado, porque tem lugares que as mulheres não são bem recebidas. Para as crianças é terrível, porque as crianças têm que ter raízes. Os filhos de diplomatas nunca têm os seus amiguinhos. Todas as coisas têm os seus prós e os contras, todas as suas carreiras têm os seus prós e os contras, né? Essa também, né? Quer dizer, os prós são muito gratificantes, né? E os contras são também bastante difíceis, né? Eu particularmente acabei cedendo aos contras. Eu entrei na diplomacia quando eu completei 23 anos. A experiência foi fantástica. Você viver fora do país, né? Você viver fora do país não como turista, não como subempregado, mas como funcionário do Estado Nacional. Você se relaciona com as mais altas esferas do lugar onde você está, né? Uma história que eu gosto muito de contar, né? Eu apertei a mão de um rei que me deu uma comidinha na boca, isso no Oriente Médio, né? Para usar propaganda isso não tem preço, né? A gente conversa com jornalistas internacionais, a gente conversa com governantes, a gente conversa com diplomatas, né? É uma experiência riquíssima.